Fala turma, vocês são sempre bem-vindos ao canal Ciência Exata. Hoje é um aulão exclusivo para o concurso do TJ de São Paulo, com questões de nível médio, retiradas de provas anteriores para esse mesmo cargo e também algumas questões de nível médio de prova recente aplicada pela VUNESP neste ano de 2021. Deixarei algumas dicas para você também sobre os assuntos mais cobrados pela VUNESP. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Para responder a questão seguinte, questão retirada de uma prova aplicada para o concurso do TJ de São Paulo para o cargo de escrevente, observe a charge. A charge ela retrata os temas da atualidade, então ela tem cunho político e social, já é interessante você compreender. Ela traz uma crítica sobre determinado assunto do momento, cunho político e social, que retrata uma cena em que uma família faz selfie ao lado de um corpo caído no chão. Observe a linguagem verbal e também a linguagem não verbal. Então aqui já fala que tem um corpo caído no chão. Você pode observar aqui que seria o que isso daqui? Uma mancha de sangue, não é isso? Então tem um corpo caído, será que foi... ela retrata a violência, será que essa pessoa foi assassinada? E essa família aqui, o pau de selfie, o seu telefone, e você pode observar que essa família está o quê? Toda sorridente. Os três estão. E não estão nem aí, literalmente, para a pessoa, para o corpo caído no chão, como fala lá no enunciado. Então, ela vem trazendo uma crítica a algo que ocorre no momento, o acréscimo, o aumento da violência e também ela critica o fato das pessoas não se importarem com o próximo ou de repente estarem já habituadas com a violência, com a morte das pessoas ali, ou mesmo que não fosse morte, mas fosse uma pessoa deitada ali na rua, então nem se importando com o outro. Você viu as diversas possibilidades a que podemos chegar? Quando vem a questão, aí nós temos de filtrar para sabermos qual é a correta. Assinale a alternativa que expressa ideia compatível com a situação representada na charge. Em qual delas aqui aparece essa ideia compatível? Não se pode condenar a postura ética, vamos já grifando aqui, das pessoas que se deixam encantar com os modismos. Será que nós não podemos condenar? Você tem que observar o quê? De acordo com a charge. O fato deles estarem felizes tirando uma selfie próximo a um corpo caído aqui no chão, como fala, não se pode condenar, pelo contrário. Então, cadê essa postura ética deles, alguém morto ali, e eles tirando uma selfie sorridente? Então, aqui você não localiza essa questão da postura ética. Então, pode-se condenar. Então, já descarto a primeira alternativa, porque não expressa uma ideia compatível. Um fato violento corriqueiro não justifica a preocupação com a desgraça alheia. Um fato, é corriqueiro, ok, mas o fato de ter alguém morto ali, um corpo caído no chão, não justifica a preocupação com essa pessoa só pelo fato da violência já ter se tornado algo do cotidiano, algo corriqueiro. Então, esse aqui não expressa uma ideia compatível. Já posso descartar também, mesmo que seja um fato corriqueiro, as pessoas deveriam estar preocupadas de acordo com o que prega na charge, ou pelo menos não estarem ali fazendo aquela selfie. A novidade tecnológica reforça a individualidade. Então, quando a gente observa aqui, olha, o telefone, eles retirando e felizes da vida, levando as pessoas a ficar alheias à realidade que a cerca. Então, esta é a alternativa correta que a gente pode já marcar aqui. Quando eles estão lá, e é muito comum hoje as pessoas estarem usando o celular e não estarem nem aí para a realidade que as cerca. E quando você observa aqui na charge, elas estão alheias, olha o corpo caído aqui no chão. Elas não estão nem aí porque elas estão aqui felizes e fazendo a selfie ao lado do corpo caído no chão. Então, essa ideia é compatível com a situação representada na charge. Então, reforça a individualidade, eles estão pensando só neles mesmos
e alheios à realidade que os cerca. O verdadeiro sentido da solidariedade está em comover-se. Olha, onde está falando ali na charge que eles estão se comovendo com o semelhante desamparado. Em momento nenhum, eles não estão nem aí, correto? Hoje, a tecnologia leva a uma compreensão mais ética da realidade circundante, leva a uma compreensão mais ética. Onde está a questão da ética aqui? Quando tem um corpo caído, que seja morto, que seja uma pessoa em situação de rua, onde está essa questão aqui deles estarem preocupados com ela? Quando a gente faz a leitura da charge, a gente não encontra essa compreensão mais ética aqui. Aqui na alternativa C, quando a gente observa aqui, ó, que a cerca, será que aqui este verbo deveria estar no plural ou não? E por quê? Eu vou deixar aqui então a pergunta, depois entre lá nos comentários aqui da nossa aula e fale se você conseguiu compreender, será que era cerca mesmo ou deveria ser cercam? Vou deixar esta pergunta porque lá em concordância verbal, a VUNESP coloca muito desse jeito aqui, coloca esse pronome oblíquo átono no plural, como você pode ver aqui, não disse que é um sujeito, é um pronome oblíquo átono. E depois coloca um verbo no singular, certo ou errado? Vamos ver se é a sua justificativa e se você está atento também. A próxima questão é sobre advérbio, e quando se fala desse assunto, você deve se lembrar das circunstâncias que eles exprimem. Fique muito atento aos advérbios de modo e causa. Advérbio de causa é aquele que vai indicar uma ação que ocorre antes das outras e que vai levar a uma outra ação. Da mesma forma, os advérbios de modo. Faça a pergunta como. Por exemplo, João andava lentamente. Como João andava? Lentamente, ou seja, de modo lento. São algumas dicas e durante a aula deixarei outras também. Observe os trechos destacados nas passagens seguintes, questão do ano de 2021, PM São Paulo. Aí você já deve estar falando, mas por que isso é uma aula preparatória para o concurso do TJ e veio uma questão da PM de São Paulo? Por quê? Questão de uma prova aplicada neste ano 2021, questão recente, também questão de nível médio. Então, trouxe essa questão justamente para você ver por quê. A prova para o Tribunal de Justiça de São Paulo, ela terá um grau de dificuldade muito maior do que aquelas outras de nível médio. E esta prova da PM também, o nível de dificuldade de cobrança dela é maior. Então, para você já ficar atento e conseguir observar, será que a prova estará difícil? Como será o modo de cobrança dessa prova? E realço também, no nosso curso, inclusive, terá também a prova aplicada para a PM de São Paulo em 2021. Estará lá também toda comentada em vídeo para que você tenha acesso e já se habitue com o modo de cobrança em 2021, porque a última prova para o TJ de São Paulo foi em 2018. Então, a VUNESP de lá para cá já alterou, modificou algumas formas de cobrança. Vamos lá então. Observe os trechos destacados nas passagens seguintes. Na primeira, suporta, recebe o golpe sem desabar. O resiliente consegue aprender com o golpe sentido. Esses trechos expressam nos contextos em que se encontram, isso aqui é muito importante. Você tem dúvida, volte ao contexto. As noções de que, gente, falou noção aqui, pode ser o quê? Advérbio. Vamos colocar aqui advérbio ou conjunção. Quando se fala em conjunção, a VUNESP fala muito no sentido, as ideias que elas estabelecem. Então, aí quando aparecerem aqui os advérbios, fique atento, tente compreender, fique muito atento ao advérbio de modo, causa, que são aqueles que geram, muita gente tem muita dificuldade para compreendê-los. Quando aparecem aqueles de tempo, lugar, já é mais fácil também. Olha a causa aqui de novo. Então vamos ver aqui. Na primeira, suporta, recebe o golpe sem desabar. Para que você reconheça um advérbio de modo, utilize a pergunta como. Como ele recebe o golpe
Voltando aqui, né? Como ele recebe o golpe sem desabar. Então, como aqui você poderia falar de que modo, por exemplo? De que modo, de que jeito, de que forma ele recebe o golpe sem desabar. Então, esse sem desabar aqui é o modo que ele recebe o golpe. Eu poderia falar, ele recebe o golpe fortemente, de maneira forte, de modo forte. Então, de modo é um advérbio de modo. Então, aqui está correta, aqui também pode ser. Já descartamos aqui as outras alternativas. Faça essa pergunta para identificar o advérbio de modo e compreenda que é como ele recebeu aquilo. Por exemplo, o homem caminhava paulatinamente. Como ele caminhava? De que modo ele caminhava? De modo paulatino, de modo lento, lentamente. O resiliente consegue aprender com o golpe sentido. Mais uma dica, imagine que o seu caderno esteja aí ao lado, então vá lá e escreva. Advérbio de modo, faça a pergunta como. Se tem causa nas alternativas, já fique atento, o segundo aqui que tem causa é somente a alternativa B. Que quero falar com vocês, tem causa, já verifique, a causa é aquilo que ocorre primeiro, que vai levar a outra situação. Então vamos colocar aqui, leva a outra situação, leva a uma consequência. Tem a alternativa causa, já vai lá nela e coloca aquilo que ocorre primeiro. Então vamos ver aqui. O resiliente consegue aprender com o golpe sentido. Primeiro ele aprende ou primeiro ele toma o golpe? Primeiro ele toma o golpe e depois ele aprende. Então, causa é aquilo que ocorre primeiro que vai levar a uma outra situação. Então, ele tomou o golpe e depois aprendeu. Por isso que a alternativa B está correta. Não é tempo, modo sim, mas não é tempo. Aqui já daria para eliminar com mais facilidade. Memorizou? É de modo? Faça a pergunta como. Está relacionada à causa é aquilo que ocorre primeiro. Toma o golpe, depois aprende. Toma o golpe, depois cai. Não tem como cair depois tomar o golpe, seguindo essa lógica do golpe estar derrubando. Por isso que a alternativa B está correta. A próxima questão é sobre concordância verbal. Na sua prova para esse concurso terá uma questão, no mínimo, sobre concordância verbal. Tem concordância verbal? Primeira coisa, identifique o verbo e depois localize o sujeito. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Muitas das alternativas da VUNESP você consegue resolver somente identificando o sujeito e percebendo que o verbo precisa de concordar com ele em número e pessoa. Outra coisa, lembre-se também do verbo haver no sentido de existir. Pegou a sua prova? Verifique. Tem o verbo haver? Se ele estiver no sentido de existir ou acontecer, ele não vai para o plural. Ele é um verbo impessoal, estará na terceira pessoa do singular. Vamos lá resolver a nossa questão sobre concordância. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Para esse concurso do TJ de São Paulo, pelo menos 2 questões sobre concordância verbal, já que o número de questões de português ele é muito alto. Vamos ver então qual a alternativa correta de acordo com as regras de concordância verbal. Tem concordância verbal? Primeira coisa que você vai fazer é circular o verbo. Vai se lembrar do mestre Mário? Circule o verbo e faça a pergunta. O que provoca os xingamentos do adolescente? O bloco de 12 páginas. Então, o bloco de 12 páginas, sujeito. Qual que é o núcleo do sujeito com o qual o verbo tem de concordar em número e pessoa? Bloco, não é isso? Aqui eu tenho um sujeito simples, um sujeito no singular. O bloco provoca, então, certinho. Ah, mestre, mas não deveria ser o termo aqui 12 páginas? Não, isso daqui é o adjunto adnominal, é aquilo que caracteriza o sujeito. Por exemplo, se eu disser, o bloco provoca. Que bloco? Não sei. O bloco de 12 páginas, então eu especifiquei. Então, aquilo que especifica, caracteriza, é um adjunto adnominal. Então, fique atento. E o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito.
os xingamentos do adolescente e logo são proferidas as desculpas. Aí você vem aqui e circula. O que é proferido? Aí você vem aqui, as desculpas. Então aqui nós temos um sujeito no plural. As desculpas são proferidas, então o são está correto, porque sujeito no plural, verbo no plural. Proferidas aqui vai exercer a função de adjetivo. O adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Nem está cobrando concordância nominal, mas vamos compreender aqui. Esse predicativo do sujeito, fique atento e observe o que? Simplifique, eu falaria o quê? Desculpas proferida? Não, desculpas proferidas. Por isso que ele está correto aqui também, fugindo um pouquinho de concordância nominal. Então, já gabaritamos aqui desta forma esta alternativa. Ao encontrar um diálogo, o adolescente espera. Quem espera? Vamos lá. O adolescente, verbo no singular, sujeito também no singular. Outra coisa, pegou a sua prova da VUNESP, fazendo a sua prova para o TJ, neste momento, já terá estudado muito nos cursos que vamos disponibilizar para vocês aqui no canal Ciência Exata. Já vem, circule o verbo e identifique o sujeito. O adolescente espera. Agora, apareceu o verbo haver, pegou a sua prova, já escreva lá. Isso você já está cansado de saber. Verbo haver, você já escreve lá. Primeiro você tem de ver se realmente ele está no sentido de existir. Espera que existam longas, que hajam longas. Verbo haver no sentido de existir é sempre na terceira pessoa do singular. Ele não vai para o plural. Então, o correto aqui seria o quê? Que haja longas conversas, haja, ou então existam. Ah, mas se for o verbo existir, aí vai flexionar normalmente, conjugar normalmente. Então, que existam longas conversas. Então, o erro está aqui. Já descartei a alternativa B, verbo haver no sentido de existir, não vai para o plural. Quem está no quarto? O adolescente, sujeito no singular, verbo também no singular. Até aqui, ok. Sentado diante da janela. Passou as horas. Aí você vem aqui e já circula o verbo. O que passou? As horas. As horas não é singular, né? Plural. Então eu falo as horas passou? Não. As horas passaram. Por quê? Sujeito no plural, verbo também no plural. Descarto a alternativa C. E ele não tem coragem. Quem que não tem coragem? Faça a pergunta, ele. Ele, sujeito no singular, o verbo ter também no singular é o verbo sem acento. Coragem de contá-los. Então aqui está correto, mas aqui está errado. A página do livro cheio de linhas apertadas e negros parágrafos. E agora? Sujeito, vou colocar aqui. Ó. Aqui eu tenho um sujeito simples ou um sujeito composto. Sujeito simples ou composto. Você tem de ter muita atenção neste caso. Por quê? Observe o paralelismo, que é quando exige o artigo aqui antes de um termo, vai exigir também lá na frente, se for um sujeito composto. Então, vamos ler com bastante atenção. Primeiramente, circule o verbo. O que deixa o adolescente com falta de ar? A página do livro, tal. Vamos ler aqui? A página do livro cheio de linhas apertadas e negros parágrafos. E agora, sujeito simples ou sujeito composto? Se eu colocar aqui, ó, a página do livro cheio de linhas apertadas e os negros parágrafos, aqui já seria um outro sujeito. Então, aqui eu teria um sujeito composto. Neste caso aqui, eu já não tenho um sujeito composto. Aqui é um sujeito simples. Qual que é o núcleo do sujeito? Então, deixa eu colocar aqui. Sujeito simples no singular. Então, a página do livro cheia de linhas apertadas e negros parágrafos. Isso aqui tudo estará exercendo a função de adjunta de nominal, que é uma adjunta de nominal que expliquei anteriormente, é aquilo que caracteriza o substantivo. Se eu disser a página,
Ok, mas da revista, da internet, aí eu venho aqui e falo a página do livro. Aí estou especificando. E quando eu falo ainda cheia de linhas apertadas e negros parágrafos, aqui é somente a página. Essa página do livro, ela tem o quê? Linhas apertadas e negros parágrafos. Então, estou especificando que tipo de página do livro. Então, vou descartar a alternativa D, porque o correto seria o quê? Deixa. Eu falo o quê? A página do livro deixa, correto? Para que fosse um sujeito composto aqui, teria de ter o artigo os aqui, que não tem. Quem tem exatamente 486 páginas? O livro. O livro aqui, nós temos um sujeito no singular. Verbo também no singular. Até aqui está correto. 500 páginas, 500 pessoas não, 500 pessoas são. Então, são quase 500 páginas, correto? Fique atento, mesmo que o sujeito venha posposto, ele vai concordar com o verbo, tem de concordar com ele. E praticamente o que não existe? Diálogos, diálogos no plural, eu falo o quê? Diálogos existem, não existem. Diálogos existem. Então, descartei também a alternativa. Não muito difícil, imagino que para a próxima prova do TJ de São Paulo, o nível de cobrança será maior. Você ainda não conhece o curso de Português VUNESP 2021? Então, acesse agora mesmo o nosso site e faça parte desta turma. Este curso é composto por aulas teóricas de todos os assuntos cobrados pela VUNESP, resolução de questões separadas por matéria, correção de provas anteriores, inclusive das últimas provas aplicadas pela VUNESP neste ano, e há também a seção de comentários, onde você pode sanar as suas dúvidas comigo. Sempre vou interagir por lá com você. Então, faça parte dessa turma e aproveite a nossa promoção. Este curso está com um preço imperdível. Observe os verbos destacados nas passagens. Vamos ver aqui. E os demais assinalados que... Não, vamos aqui. Observe os verbos destacados nas passagens. Enfrentar os ataques daqueles que a ele se opunham. Olha o verbo destacado. Só veem nele. E veem deveria ter acento ou não? Não se acentuam os verbos credelever mais. Né? Credelever, como você já estudou anteriormente. Credelever. Você não vai acentuar mais os verbos crer, dar, ler e ver. Eles dobram a vogal, mas não recebem acento. Então, aqui está certinho. Vem nele um estado de paz e de ordem. E assinale a alternativa em que estão corretamente conjugados os verbos opor e ver. Então, de repente, nem esteja exigindo aqui que seja para substituir. O que temos de observar é a alternativa em que esses verbos estão conjugados de forma correta. E os demais assinalados. Então, a gente tem que observar todos os verbos, o opor e o ver, e também os outros aqui em negritos, que seguem o mesmo padrão de conjugação destes. Quando falo o mesmo padrão de conjugação, aqui nós estamos falando dos verbos derivados. E você se lembra o que é um verbo derivado? Trouxe aqui uma breve síntese para que você possa compreender. Os verbos derivados são aqueles que se originam dos verbos de origem, aqueles verbos que mais possuem verbos derivados são os verbos ter, por, vir e ver. Já deixo uma dica. Nota aí no seu caderno, você precisa saber conjugar os verbos ver e vir, principalmente no modo subjuntivo. Por quê? Porque as bancas cobram muito. Vamos reescrever aqui no modo subjuntivo. Por quê? Onde tem mais dúvidas, onde as pessoas possuem mais dúvidas. Eu falo, se ele vir você ou se ele vier você ou se ele ver você. Então, é um ponto que você precisa de compreender também.
Vamos ver aqui. Então, os verbos derivados são aqueles que são conjugados seguindo o mesmo padrão dos seus verbos de origem. Então, o verbo ter, aqui tem o verbo ter e aqui eu tenho o verbo manter. Será que manter é um verbo derivado de ter? Sim. Como você vai identificar isso? Vá lá no presente do indicativo. Eu falo eu tenho, eu mantenho, então deu a mesma conjugação, é um verbo derivado. E aqui eu tenho o verbo que converter. Ele também terminou em ter, mas será que ele é? Não é, porque eu falo eu converto e não eu convertenho. Anote aí também. Então, os verbos derivados são aqueles que seguem o mesmo ritmo, a mesma forma de conjugação do verbo de origem. Observe lá no presente do indicativo. Eu vejo, aqui é do verbo ver, aqui é do verbo prever. Eu vejo, eu prevejo, então é verbo derivado. E aqui é do verbo escrever, também terminou em ver. Mas eu não falo eu escrevejo, eu falo eu escrevo, então esse não é derivado. E aqui tem uma exceção. O que seria do português sem a exceção? Né? Nada, nada, nada. Então precisa de estudar, por quê? Se fosse simples como nas exatas, era menos complexo o português. Aqui eu tenho o verbo prover, aí você vai falar, mas aí eu provejo. Mas ele não é um verbo derivado, por quê? Lá no modo subjuntivo que falei com vocês para estudarem os verbos ver e vir, principalmente, em vez de eu falar o quê? Eu falo o quê? Se eu visse, não é isso? Só que lá eu não falo se eu provisse, é se eu provesse. Então aqui divergiu, olha aqui, se eu visse, mas aqui é se eu provesse. Então, mesmo tendo a mesma conjugação no presente do indicativo, ele é um verbo não, ele não é um verbo derivado do verbo ver, ok? Eu venho, aqui é do verbo vir. Eu venho, eu intervenho. Então, aqui é do verbo intervir. Então, aqui certinho. E aqui é do verbo servir. Só para você ver. Eu não falo eu servenho, eu falo eu sirvo. Então, aqui é verbo derivado, mas aqui não é. Eu ponho, o verbo pôr já ficou mais fácil. Todos aqui terminados em pôr vão ser derivados do verbo pôr. Eu ponho, eu predisponho e tem outro, por exemplo, eu proponho. Então, verbos derivados seguem a mesma conjugação. Para saber se é derivado ou não, conjugue no presente do indicativo. Observe aqui, ó. Eles tiveram uma recaída, que é do verbo ter. Eles tiveram, eu não posso falar eles manteram, então. Eles mantiveram, certinho, verbo derivado. O juiz veio apitar, é do verbo vir. Não, e aqui é o que? O juiz interveio, certinho. Muita gente fala que ele interviu. Viu não é do verbo ver? Eu vi, ele viu. E do verbo vir é ele veio, então o juiz interveio. As pessoas puseram, as pessoas propuseram, as pessoas se indispuseram, certinho. O juiz viu o homem. Se ele viu, é do verbo ver. E aqui, anteviu é do verbo antever. Certinho aqui. Voltando aqui, o que a gente precisa de fazer? Verificar se esses verbos aqui, se os verbos opor e ver, ou seus derivados foram empregados de maneira correta. Vamos ver? Enfrentar os ataques daqueles que a ele se opunham. Aí eu posso falar que é daqueles que a ele se opormos. Não. Então, a ele se, eu falaria o quê? Se puserem, não é isso? Se puserem. Então, o correto seria o quê? Opuserem. Então, já descarto a primeira alternativa. O que você tem de observar? O verbo, aí você faz isso mesmo lá na sua prova. Aqui eu tenho o verbo por, o verbo opor é derivado, então a mesma conjugação que eu tenho do verbo por, eu terei do opor. Então, lá no modo subjuntivo eu falo o quê? Se ali eles, vamos colocar assim, ó, se eles porem ou puserem, se eles puserem. Ah, mestre, mas como eu vou saber? Estudando, você tem de
conjugar esses verbos e compreendê-los. Então, se eles puserem, se eles opuserem, por isso seria o correto. E agora o verbo rever. Aí você já vem aqui, ó, o verbo ver e rever. Então, eu vejo, eu revejo. Ok, verbo derivado. Então, agora querem que revemos, então, que eu falaria o quê? Que eu veja, lá no modo subjuntivo. Então, seria que eu veja, que nós vejamos, não é isso? Então, que nós vejamos, que nós revejamos e nada de revemos. Por quê? Observe o que aqui, então, vai indicar que está lá no modo subjuntivo. Então, que eu reveja, não é isso que eu falo lá no presente do subjuntivo? Que eu ame, que eu estude, que eu parta e que eu veja. Você vai se lembrar, por exemplo, da revista Veja. Então, veja você lá no modo imperativo, afirmativo também. Então, memorizou aqui, muito importante você vai se lembrar do verbo de origem depois do verbo derivado. Então, está errado. O correto seria o quê? Querem que revejamos ou vejamos. Se apareceu o se aqui, aí você já vai se lembrar. Fique atento. Então, vou falar o quê? Vamos lá. Se, lá no modo subjuntivo, se eu puser, não é isso? Ou melhor, se eles puserem, como está ali no plural. Se os interessados aqui, eles, não é isso? Se eles puserem, se eles opuserem. Apareceu o se aqui, você já vai ficar atento a quê? Ao modo subjuntivo, lá no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, se eu alguma coisa. Então, se os interessados se opuserem, se eles puserem, se eles se opuserem. Certinho aqui. Nem previrem. E agora? Previrem é do verbo prever, que é um verbo originado é um verbo derivado do verbo ver. Então, eu falo o quê? Acabei de falar com vocês, estudem os verbos ver e vir lá no modo subjuntivo. Então, vamos lá, eu falo o quê? Se eu vir ou se eu ver? Vou corrigir aqui. Se eu ver ou se eu vir? E agora? O que você vai anotar aí no seu caderno? Eu sempre falo com os meus alunos, o ver vira vi, lá no modo subjuntivo, e o vi vira o quê? Vier. O ver vira vi e o vi vira vier. Ou seja, aqui é o verbo ver. O verbo ver, lá no modo subjuntivo, vai virar vi. E o verbo vir, o verbo vier, vou corrigir aqui. O verbo vir vai virar o quê? Vier no modo subjuntivo. Então, o ver vira vi e o vi vira vier. Então, o correto não é se eu ver, é se eu vir. Vou corrigir aqui e deixar só a opção correta. Então, se eu vir. Por quê? Vir é do verbo ver. Então, o ver vira vi. E se fosse o outro, vamos colocar aqui para não ficar a tela muito embolada. Se fosse do verbo vir. Então, eu falaria o quê? Se você vir ou se você vier? Se você vier. Então, o vi vira vier e o ver vira vi. Então, vamos ver aqui. Prever é um verbo derivado do verbo ver. Eu falo o quê? Se eles virem, não é isso? Então, vamos colocar aqui, ó, se eles virem. Se é eles virem, o correto será o quê? Previrem. Então, aqui também está corretinho. Então, a alternativa B está correta. O ver, lá no modo subjuntivo, o verbo ver vai ser conjugado como vi e o verbo vir vai ser conjugado como vier. Então, eu vou falar o quê? Se eu vir você. Correto? Aqui é do verbo o quê? Ver. Vamos colocar aqui. Se eu vir você. E agora, do verbo vir vai ser o quê, por exemplo? Se eu vier. Simples assim. O vi vira vier e o ver vira vi. Memorizou? E ver vira vi, vira vier. Seguindo aqui. Se não indisporem, olha o se de novo, eu falaria o quê? Se não puserem. Se é puserem, o correto seria o quê? Indispuserem, já descartei. Que elas revejam, olha o que? Que eu veja, que tu revejas, que eles
revejam. Então, aqui está correto, mas a primeira está errada. Haverá problema se, olha aqui, lá no modo subjuntivo o ver vira vir. Então, aqui é do verbo ver, não é? Então, o correto seria vir. Haverá problema se ele vir que houve manipulação. O ver vira vir. Então, tem o se, já vem aqui, fique atento. Modo subjuntivo. As bancas cobram muito porque é mais complexo. Certamente se predisporá, ele porá o trabalho em dia. Então, ele porá, ele predisporá. Então, aqui, a alternativa D está, neste caso, errada também. Aqui está correto, mas aqui está errado. Então, é se ele vir e não ver, ok? Quando ele vir você, certo. Quando ele ver, não. Cada vez que prever, aqui está correto, vamos lá. Prever é um verbo derivado do ver. Então, cada vez que ele prever, eu falaria o quê? Quando, vou substituir aqui. Quando e agora? Quando ver ou quando vir? Então, primeira coisa, vamos identificar o modo verbal. Subjuntivo, se é o verbo ver, vai virar vir, não é isso? Então, quando você vir, ok? Do verbo ver, não confunda. Ah, mestre, mas se fosse o verbo vir, vamos corrigir aqui. Se fosse o verbo vir, o que eu falei com você? O vir vira vier e o ver vira vir. Se fosse o verbo vir, aí sim. Quando eu vier. Mas como é o verbo ver, aí o correto seria o quê? Quando eu vir. Então, o correto seria o quê? Quando eu previr. Resistência. Meio estranho, difícil, mas é isso mesmo. O correto seria previr. E aqui? Antes que todos ponham o trabalho em dia, antes que todos se indisponham. Se é ponham, que é o verbo indispor, é derivado do verbo pôr, então aqui está correto. Opa, coloquei ponhar aqui, né? Voltando aqui, o correto seria o quê? Ponham. Então, fique atento neste caso. Tem dúvida? Deixe nos comentários também. E é clássico isso daqui. Você precisa saber conjugar os verbos ver e vir, principalmente no modo subjuntivo. Assinale a alternativa em que o pronome destacado está empregado de acordo com a norma padrão. Aqui nós temos onde. Aí você já pega o seu caderno e coloca assim, onde é usado para lugar físico, onde eu uso para lugar. Okay? Primeira coisa que você tem de saber. Ah, mas e onde? Aonde? Tenho dúvida. Aonde você usará com verbos que exijam a preposição a. Fui aonde você estava. Fui aonde você, vamos colocar aqui, ó, estava. Porque quem vai, vai a algum lugar, então vai exigir a preposição a. Voltando. O mundo conhece a paz graças aos povos, governos, classes sociais e indivíduos cuja. Gente, os pronomes, o pronome cujo e suas variações, ele é usado para indicar posse e virá em meio a dois substantivos. Aí ficou bem fácil, não ficou? Então já posso vir aqui e gabaritar a questão. Olha aqui. Classes sociais e indivíduos cuja luta a garante. A luta de quem? A luta das classes sociais e indivíduos. Então, está indicando posse, está em meio a dois substantivos. Há milhares de indivíduos. Indivíduos são lugares? Não, você já pode descartar. Há milhares de indivíduos que a sua vida se desenvolve. Então, eu colocaria ainda para ficar melhor. Vou apagar aqui e colocaria assim. Cuja vida se desenvolve. Eu tiraria o a sua também. A luta garante a conquista dos direitos da humanidade. Aí, o qual os princípios? Não, eu colocaria cujos princípios. Descarto também. A justiça tem numa das mãos uma balança. Cuja representa? Não, para que você possa usar cuja, você terá de ter dois substantivos. Aí só se eu colocasse cuja representatividade, mas aqui eu tenho o quê? Um verbo, não é? O correto seria um substantivo aqui e outro aqui.
Vou até retirar aqui porque representa é verbo, representa não é substantivo. Para usar cuja vai indicar posse e estará em meio a dois substantivos, que não é o caso, aqui é um verbo. Então, o correto aqui seria o quê? Uma balança que representa. O direito é uma força onde não posso usar onde, eu usaria o em que. É uma força viva em que os homens batalham incessantemente para manter. Ok? Aí o que que você vai observar aqui? Onde você vai usar para lugar. Se não for lugar, você já pode vir e descartar, ok? Há teorias evolucionistas que defendem que as sociedades com maior número de pessoas altruístas sobreviveram por mais tempo por serem mais capazes de manter a coesão. Esse termo destacado em relação à frase que a antecede expressa o sentido de que. Então, tempo, adição, você já vai se lembrar do e, olha o tempo, quando ele chegou, não é isso? O que disse há pouco na nossa aula, para você ficar atento a que, a quando aparecer causa nas opções, você vai colocar lá assim, causa é algo que ocorre primeiro que vai levar a outra situação. Condição, se, caso, finalidade, vem a dica. Que finalidade vai ser composto pelo quê? Pela preposição para mais verbo no infinitivo. Parar, parer, parir. Mas não existe o verbo parer, parar e parir, sim. Mas aqui é justamente para você memorizar. Sempre que aparecer a preposição para mais os verbos mais verbos da primeira conjugação, os verbos no infinitivo, primeira, segunda ou terceira conjugação, vai indicar finalidade. Vamos ver então. Há teorias evolucionistas que defendem que as sociedades com maior número de pessoas altruístas sobreviveram por mais tempo por serem mais capazes de manter a coesão. Então, nós temos uma situação, elas viveram muito tempo. Por quê? É disso que a gente precisa de saber. Por quê? Porque elas eram mais capazes de manter a coesão. Então, primeiro, elas mantinham a coesão, vou colocar aqui primeiro, e depois elas sobreviviam mais tempo. Então, o que que ocorre? Isso aqui você vai conseguir identificar que será o quê? A causa, e você vai fazer a pergunta, por qual razão elas viviam mais tempo? Porque eram mais capazes de manter a coesão. Então, a causa vai levar a uma consequência, vai levar a uma outra ação. A causa ocorre primeiro. Primeiro, elas eram mais capazes de manter a coesão e depois que elas sobreviviam por mais tempo. Então, aqui a gente já gabarita a questão. Apareceu causa nas alternativas, você já vai anotar lá, olha, a causa ocorre. Ela ocorre primeiro, ela vai ser a causa de uma outra situação ocorrer. Qual que é a causa das pessoas altruístas sobreviverem por mais tempo? Porque elas eram capazes de manter a coesão. Fácil entendimento, causa não é coisa de outro mundo, dá para aprender com facilidade. Assinale a alternativa que reescreve com correção e sem alteração de sentido a passagem. Como vamos reescrever esta passagem? Algumas palavras dependem de outras, embora não sejam grudadas por um hífen. Tem aqui, ó, VUNESP, se tem VUNESP, ela cobrará. Olha, é quase certo de que ela vai cobrar a conjunção embora. A conjunção embora, ela é uma concessiva. Ela expressa uma ideia de concessão. Muita gente tem dúvida. Olha, o que é uma concessiva e o que é uma adversativa? Memorize, anote aí agora. A concessiva ela expressa uma ideia oposta à da oração principal, mas não impede aquilo que foi falado na oração principal de acontecer. Concessão, uma ideia oposta da oração principal, mas não a impede de acontecer. Vamos compreender? Vamos colocar aqui. Algumas palavras dependem de outras. Ok, isso daqui já é fato que elas dependem de outro.
mesmo não sendo grudadas por um hífen. Então, aqui, ó, se dependem, aqui já é fato. Então, o fato delas dependerem não será alterado, mesmo tendo uma ideia contrária. Olha aqui, mesmo elas não sendo grudadas por hífen, elas vão depender. Então, as concessivas, uma ideia oposta da principal, mesmo sem serem grudadas por hífen, elas dependem. Então, é oposto, mas não impediu o fato delas dependerem de acontecer, porque aqui fala o quê? Algumas palavras dependem de outras, isso daqui já é fato, isso daqui é certo, isso daqui acontece, mesmo tendo uma ideia oposta. Correto? Quando aparecer o contanto que, ele vai expressar uma ideia de condição. Aí você já vira e fala assim, mestre, mas eu não sabia que contanto que era uma condicional. Aí você tem de observar o quê? As ideias, os sentidos que elas estabelecem. Contanto que não sejam grudadas por hífen, algumas palavras dependem de outras. Para elas dependerem de outras somente, aí eu poderia colocar assim, ó, se não fossem grudadas por hífen, algumas palavras dependeriam de outras. Aí sim, aqui nós teríamos uma ideia de condição, mas aqui eu preciso de uma ideia de concessão. Algumas palavras dependem de outras, exceto se são grudadas por um hífen. Olha o se aqui, o se também ele expressa o se, o caso, contanto que uma ideia de condição. Aí você descarta também. Algumas palavras dependem de outras quando, no momento que não são grudadas por um hífen, quando nos remete a uma ideia de tempo. Já anote aí também as conjunções quando e embora a VUNESP cobra muito. Quando é tempo. Apesar de não serem grudadas por um hífen, hífen tem acento, porque você vai acentuar as paroxítonas terminadas em "em", ok? Agora, já hífens não têm acento, porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em "ens", ok? Apesar de não serem grudadas por um hífen, algumas palavras dependem de outras. O apesar de, ela expressa uma ideia de concessão. Aí você não se lembra, aí você vai precisar de ver se ela é uma ideia oposta da oração principal, sem a impedir de acontecer. Ok, já é fato que ela depende de outras, não importa, não mudou, não foi impedido de acontecer o fato de depender. Mesmo, poderia usar aqui, ó, mesmo que não sejam grudadas por um hífen, algumas palavras dependem de outras. É uma ideia oposta à da oração principal, mas não a impediu de acontecer, porque elas continuaram dependendo mesmo não sendo grudadas por um hífen. Por isso que a alternativa D está correta. Desde que não sejam grudadas, desde que irei à festa, desde que eu tenha dinheiro, irei à festa se eu tiver dinheiro. Então, aqui está expressando a ideia de condição. Descarto também. Gente, tem conjunção nas provas, e na prova da VUNESP terá, com certeza, você vai observar a ideia, o sentido que elas estabelecem, correto? E lembre-se das conjunções, embora, quando aqui já é mais fácil, que a VUNESP cobra muito. De acordo com a norma padrão, o pronome destacado pode ser colocado também depois do verbo. Falou depois do verbo, nós temos um caso de ênclise. Então, ele está antes do verbo, mas ele também poderia ser colocado depois do verbo. Aí já vem à sua cabeça. Próclise, o pronome vem primeiro que o verbo, vem antes do verbo. Ínclise vem depois, vamos colocar aqui, ó, próclise primeiro que o verbo, mesóclise no meio, quando os verbos estão no futuro do presente ou do pretérito, e ínclise, os pronomes oblíquos átonos virão depois do verbo. O que as bancas mais cobram? Os casos de próclise. Por quê? Porque são mais. Aí falou em próclise, você tem de se lembrar de quê?
das palavras atrativas. Trouxe aqui um breve resumo de colocação pronominal dos casos de próclise, o uso do pronome oblíquo átono antes. Aí vem aqui, o pronome vem primeiro que o verbo. Lembre-se do Enéas 4P, provavelmente não é do seu tempo, aquele candidato a presidente do Brasil, que ele falava, o tempo dele era muito curto, ele tinha apenas poucos segundos, só dava tempo dele falar o quê? Meu nome é Enéas, então ele falava 4 palavras, por isso que criei o Enéas 4P. Aqui estão os casos mais usados de próclise. Quando aparece a preposição em mais verbo no gerúndio, em se tratando de concursos, o do TJ de São Paulo é muito concorrido. Palavras negativas, a VUNESP cobra muito, isso daqui é bom porque é fácil de você identificar, não, jamais, nunca. Frases exclamativas, que Deus o abençoe. Advérbio, a VUNESP cobra muito, vou marcar aqui os mais cobrados. Os advérbios, fique atento às palavras terminadas em mente, o já também. As orações subordinadas, a VUNESP também cobra muito, fique atento ao quando, embora, aí já é mais fácil. Apareceu, é palavra atrativa, o pronome tem de vir antes do verbo. E tem o 4P, pronome interrogativo, pronome relativo é muito cobrado, que, cujo, qual também. Os pronomes indefinidos também muito cobrados e os demonstrativos nem tanto. Mas os indefinidos, quando aparece lá, por exemplo, todas, todo, alguém, ninguém, quem também, então são os pronomes indefinidos. Enéas 4P, lembre-se disso. Então vamos ver, se lhe disséssemos o se aqui, nós temos o quê? Uma oração, uma conjunção subordinada. Subordinada está lá no Enéas 4P, então é palavra atrativa, o pronome oblíquo átono tem de vir antes do verbo. Ele não pode ser colocado depois do verbo. Se tem palavra atrativa, obrigatoriamente tenho de usar a próclise. Só se afirma, só, apenas, nunca, jamais é um advérbio. Advérbio, palavra atrativa, como você pode ver aqui no Enéas 4P, as subordinadas também. Com certeza haverá também pronome relativo. Então não pode vir depois. O meio de que? Olha aqui, quando aparece o que, já fique atento. Apareceu o que? Palavra atrativa, neste caso aqui, então já posso descartar. Tem de vir antes do verbo. A vida dos direitos. Tem algum Enéas 4P aqui? Você não encontra Enéas 4P. Aqui nós temos um sujeito explícito, sujeito claro. Então, nesse caso, poderia vir antes ou depois. Então, a alternativa D está correta. Questão para o cargo de escrevente no Tribunal de Justiça de São Paulo. Segura a espada por meio da qual. Qual é PR? Se é pronome relativo, palavra atrativa, ele tem de obrigatoriamente vir antes do verbo. Então, não poderia vir depois. Certinho aqui. É muito importante você compreender, você se lembrar do Enéas 4P. Você não pode errar questão sobre colocação pronominal. No segundo parágrafo, vamos ver estas palavras. Quando fala assim, isso é um erro crasso e o ensejo, os termos destacados significam respectivamente. Se significam, são o quê? Sinônimos, são palavras que têm significados semelhantes, iguais. Então vamos ver aqui. Se preciso for, volte ao trecho destacado. Eu trouxe aqui. Observe a seguinte passagem. Lerei somente a parte que tem aqui. Assim como nada é crasso, a não ser o erro, aí as pessoas falam assim, isso é um erro crasso. Ensejo é uma palavra que só serve para ser aproveitada. Então, aqui, essas palavras em destaques, erro crasso, vou corrigir aqui, quando eu falo um erro crasso e aproveitar o ensejo, o que seria? Um erro crasso pode ser um erro grosseiro? Certinho. E o ensejo
para aproveitar o ensejo, para aproveitar o momento, para aproveitar a ocasião também. Então, são palavras sinônimas. Um erro crasso é um erro grosseiro, é um erro premeditado, olha o pré aqui, que é algo que você pensou, planejou. Não, é um erro clássico, não, é um erro grosseiro. É um erro imprevisto, e dia, que seria o para aproveitar o dia, para aproveitar o ensejo, não. Extremamente fácil aqui essa questão. Então, o que? Um erro crasso é um erro grosseiro e para aproveitar o ensejo, para aproveitar o momento, a ocasião. Por isso que a alternativa A está correta e também terá sinônimo e antônimo na sua prova. Assinale a alternativa que dá outra redação à fala dos quadrinhos, seguindo a norma padrão de regência, conjugação de verbos e emprego do sinal indicativo de crase. Então, nós temos três coisas. O que é mais fácil? Regência, verbo ou crase? Crase. Então, vamos começar pela crase, depois a gente analisa os outros. Aí você já vê aqui, ó, não uso crase antes de verbo no infinitivo. E quem apela, apela a alguma coisa, mas a de a justiça, vamos ver aqui então. Ele apela ao tribunal ou ao tribunal? Ele apelou ao tribunal. Se deu ao antes de uma palavra no masculino, você já sabe, eu uso crase antes de uma palavra no feminino. Então, apelou à justiça, que está correto. Espero que você nomeie alguém. Eu nomeio o servidor, o presidente nomeou o ministro. Então, nomear é um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não pede preposição. Então, mas aqui está dentro da regência, ok. Mas aqui também, você já sabe, eu não uso crase antes de quê? Dos pronomes indefinidos. E a VUNESP cobra muito. Pronomes indefinidos antes de crase. Alguém, alguma, certa, quem, todas, toda. Não usa o crase, então você vem aqui e já descarta a alternativa C. Você aqui não usa o crase antes dos pronomes de tratamento também, que eu pergunto a quem? A você. Então, não uso aqui também, já descarto. O correto seria pergunto a você. Vou acionar a polícia. Eu aciono o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, você não pode usar crase, vou colocar aqui, ó. Não usa crase depois de verbos transitivos diretos. Não usa crase. Então, já chegamos à alternativa correta, que é a letra B. Tem 3 ou 2 assuntos, comece por aquele que você tenha mais facilidade. Vamos ver agora? Se você não dispor em ajudar a fazer a lição de casa, vou processar você. Aqui trouxe para vocês os verbos derivados, porque quando a gente observa aqui, se você não dispor ou se você não se dispuser. Trouxe aqui um pouquinho falando sobre os verbos derivados. Verbos derivados são aqueles que são originados dos verbos de origem, ou os verbos primitivos, os que mais têm aqui as terminações, ou os que mais as bancas cobram são os verbos ter, por, vir e ver. Você já sabe, verbo derivado ele vai ter a mesma conjugação do verbo de origem. Só que você precisa de saber nem sempre como você vai detectar. Olha, esse deriva, por exemplo, manter deriva do verbo ter. É nesse sentido que quero falar com você. Observe aqui, ó. Eu tenho, aqui é do verbo ter, não é isso? O verbo ter vai dar origem ao verbo manter. Ok, e o verbo converter. Todos terminaram em ter, não é isso? Será que todos são originados aqui? Esses dois, eles têm origem aqui, eles são originados, são derivados do verbo ter? A dica que deixo, você vai conjugar lá no presente do indicativo. Então, eu tenho, eu mantenho. Então, mantenho é um verbo derivado do verbo ter. Agora, e converter? Eu converto, não é eu convertenho. Então, esse não é um verbo, não é verbo derivado do ter. Por que é importante? Porque quando você se deparar numa questão,
você vai se lembrar, olha, esse verbo manter deriva do verbo ter. Então, eu falo eu tive, eu falo eu mantive. Eu não vou falar ele, eu falo ele teve, ele manteve. Eu não falo ele manteu, correto? Eu vejo do verbo ver, eu prevejo do verbo prever e eu escrevo do verbo escrever. Vamos lá? Eu vejo, eu prevejo e eu escrevejo? Não, eu escrevo. Se não deu a mesma conjugação do verbo ver no presente do indicativo, não é derivado, correto? Até aqui está meio difícil, não é isso? Porque aqui tem o verbo prover. Eu falo o quê? Eu provejo. Mas mesmo ele tendo a conjugação, essa é uma exceção aqui, mesmo ele tendo a mesma conjugação lá no presente do indicativo, ele é uma exceção, ele não vai ter a mesma conjugação do verbo ver, ele não será um verbo derivado, porque eu falo que lá no futuro, lá no modo subjuntivo, eu falo que se eu provisse, vamos pegar o verbo ver, eu falaria o quê? Se eu visse você ou se eu visse? Se eu visse. Só que eu não falo se eu provisse, é se eu provesse. Por isso, ele não é um verbo derivado. Ou seja, nem sempre essa regra vai prevalecer, mas na maioria das vezes, sim. Então, eu falo o quê? Se eu provesse, ao invés de falar se eu provisse. Não é verbo derivado. Venho é do verbo vir, não é isso? Intervenho é do verbo intervir. E sirvo é do verbo servir. Então, aqui, ó. Se tenho a mesma conjugação, é verbo derivado. Esse já não é, porque eu não falo eu sirvenho, eu falo eu sirvo. Então, mesma conjugação no presente do indicativo será um verbo derivado. Fique atento ao prover. E o verbo por, qualquer um que terminar em por, será derivado. Então, eu ponho, eu predisponho. Ok? Eu suponho, por exemplo. Aqui já ficou mais fácil. Conseguiu compreender? Se preciso for, volte o vídeo na explicação, deixe nos comentários se tiver dúvida. Eles tiveram uma recaída, então aqui é do verbo ter, simples assim, aqui é do verbo manter. Verbo manter é verbo derivado do ter? Sim, então eles tiveram, eles mantiveram. O juiz veio apitar, é do verbo vir. O juiz interviu ou interveio? As bancas cobram muito e a partir de hoje você não erra mais. Então, o juiz veio, o juiz interveio. As pessoas puseram, as pessoas se dispuseram, as pessoas propuseram. Qualquer um que termine em por será derivado do verbo por. Por que é importante a gente ver verbos derivados? Justamente para que você compreenda na hora de resolver as questões sobre verbo. Voltando aqui então, vamos ver a primeira. Se você não se dispor, vamos pegar aqui, ó, se ele puser. Então, se é puser, vai ser o quê? Se dispuser. Então, o verbo também está errado. Quem se dispõe a alguma coisa e não é. Então, aqui estava tudo errado, né? A crase, a regência e o verbo. Caso você não me acuda certinho, então, que ele acuda, que você acuda. Aqui também ficou mais fácil para você entender. Então, aqui nós temos o quê? O imperativo negativo, não me acuda, ou então se fosse tu, por exemplo, eu falaria o quê? Acode tu, acuda você, acuda ele também. Então, aqui é um verbo não muito comum, mas está correto. Quando eu fizer, lá no modo subjuntivo, eu não vou falar quando eu fazer, tá? Quando eu fizer, vamos colocar aqui, ó. Modo subjuntivo. As bancas gostam muito. E quem apela, apela a alguma coisa, como já expliquei antes. Espero que você nomeie alguém. Ok, então é só alguém mesmo. Verbo transitivo direto não pede preposição. Que, então eu vou falar o quê? Que eu trata ou que eu trate. Também no modo subjuntivo. Falei com vocês ainda há pouco que as bancas gostam muito de cobrar o modo subjuntivo. Então, tratar terminou na primeira conjugação. Quando termina na primeira conjugação, então, que eu, aí vai virar o quê? Que eu trate, não é isso? Então, fique atento. E se for na segunda e terceira, e ir vai virar a. Então, que
que eu trate, que eu beba, que eu divida. Memorize isso daqui, lá no modo subjuntivo. Ok? Então, o correto aqui é alguém que trate disso melhor do que o seu advogado. Pergunto a você, onde está seu advogado? Não creio que ele resolva. Ele resolveu o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não tem regência. Extremamente abrangedora essa questão. Quando no início dela você acertou ou errou, o que você me fala? Vou acionar a polícia se você não vir me ajudar com a lição de casa. E agora? Ele acionou o quê? A polícia. Verbo transitivo direto, não pode ter crase. Se você, agora nós temos aqui o verbo é vir ou vier. Aqui, então aqui é do verbo vir. Vou colocar aqui embaixo. Do verbo vir, não é isso? Então, se você vir ou se você vier. Vou colocar aqui também o verbo vir. Gente, é modo subjuntivo, o ver vira vir e o vir vira vier, ok? Memorize isso. Modo subjuntivo, os verbos ver e vir. O ver vira vir, vira vier. Ver vira vir, vira vier. Memorizou? Anote aí no seu caderno. Por quê? Então, se é o verbo vir, vai virar vier. Então, se você não vier, ok? Ah, mas se fosse do verbo ver, aí eu falaria, se você me vir na rua, correto? Por quê? É do verbo ver. Então, vamos de novo. Olha o subjuntivo aí que a banca Vunesp adora. Fique muito atento. Então, o correto é, se você não vier me ajudar, quem ajuda, ajuda com alguma coisa. Então, com a lição de casa. Eu tiro, recorto aqui, também eliminaria por causa da crase. Abrangedora, difícil, mas você tendo muita atenção, primeiramente ao modo subjuntivo, ao ver vira vir, o vir vira vier, e também ter atenção com os verbos derivados, você consegue gabaritar a questão. E então, concurseiro, gostou da nossa aula? Inscreva-se neste canal e ative o sininho para receber a notificação de todas as nossas aulas exclusivas para o concurso do TJ de São Paulo.